Bem-vindos, caros ouvintes. Hoje vamos adentrar naquele período de 40 dias entre as cinzas e a luz da Páscoa, quando o mundo parece recolher em penitência. Há quem diga que os véus entre o sagrado e o profano se tornam mais finos, que até os mortos conseguem atravessá-los. Esta é a época em que os antigos sussurram histórias que a igreja não conta, de mortos que caminham na Sexta-feira Santa, de pactos feitos nas noites de vigília, e dos pecados que ressurgem como fantasmas na escuridão da Quaresma. Diz a lenda que na quarta-feira de cinzas, quando todas as velas são apagadas, algo mais que a escuridão entra nos templos, que nas procissões silenciosas não são apenas os fiéis que carregam cruzes. Prepare-se para uma jornada onde cada dia desta quaresma revelará um mistério oculto sobre o manto da fé. Porque alguns jejuns alimentam mais que a fome, alimentam o que espera há séculos nos confessionários vazios. Foi na quarta-feira de cinzas que o padre Elias notou algo errado na igreja de São Damião. As velas haviam sido apagadas, como manda a tradição, mas a escuridão que se instalou entre os bancos era mais densa do que deveria. Um frio que não pertencia à estação invadia os corredores. E de repente as velas reacenderam-se sozinhas, suas chamas negras crepitando sem calor, e os fiéis que se ajoelhavam nos bancos notavam, de relance, que os santos nos altares piscavam. O padre Elias, homem de fé inabalável, ignorou os primeiros sinais. Na primeira semana da quaresma, as procissões começaram. Homens encapuzados carregavam cruzes, pesadas pelas ruas da vida, e os cânticos dos fiéis ecoavam como lamentos. Mas o padre Elias via o que os outros não viam. Entre os penitentes havia figuras que não lançavam sombras, rostos pálidos sob os capuzes, bocas que não se moviam quando o coro entoava os salmos. Na noite da terceira vigília, uma mulher entrou no confessionário. Seu véu escondia o rosto, mas suas mãos estavam frias como as de um cadáver. Padre, Sussurrou. há 70 anos, nesta mesma igreja, um homem confessou um pecado que não foi absolvido. Elias sentiu o ar se tornar pesado. Qual pecado? Perguntou, embora uma parte dele já soubesse que não queria ouvir a resposta. O pecado de abrir a porta, Ela respondeu. de deixar entrar o que não deveria cruzar o umbral. Então ela ergueu o véu. Os olhos do padre arregalaram-se. O que estava diante dele não era um rosto, mas um vazio, uma sombra que sugava a luz ao redor. A quaresma é o tempo em que os mortos acertam suas contas. Sussurrou a criatura. Nesse momento, o barulho de algo caindo no chão fez com que o padre Elias virasse o rosto, e quando olhou novamente, aquele ser havia sumido. Na segunda semana, durante uma madrugada de vigília, o padre Elias ouviu um sussurro vindo do outro lado da grade. Padre, você se lembra de mim? A voz era úmida, como se viesse de uma garganta cheia de água. O padre Elias cravou os dedos em torno do crucifixo. Quem está aí? Perguntou o padre. O primeiro que você deixou morrer. O ar gelou, a madeira do confessionário estalou, rachando como ossos secos. Quando o padre abriu a porta, o banco do penitente estava vazio, mas encharcado, como se alguém tivesse se afogado ali mesmo. Na manhã seguinte, a igreja amanheceu vazia, e o sacristão havia desaparecido. As velas estavam todas acesas, embora ninguém as tivesse tocado. E no confessionário, uma única mancha escura se espalhava pelo chão, como se algo tivesse derretido ali, deixando para trás apenas um cheiro de incenso queimado e o eco distante de um segredo que nunca deveria ter sido revelado. A vila inteira sentia agora. As crianças acordavam com arranhões nas costas, como se algo as estivesse carregado durante a noite. Os espelhos refletiam figuras atrás das pessoas, sempre com os olhos escuros e bocas costuradas. E na igreja, o óleo dos santos virou uma substância espessa, negra, que cheirava a carne podre.
Na Sexta-feira Santa, a procissão começou sob um céu cor de ferrugem. Os homens arrastavam suas cruzes. Os cânticos ecoavam como gemidos. O padre Elias liderava, mas seu coração batia frenético, porque ele via os outros que estavam entre os fiéis, pálidos, sem sombras e com os pés invertidos, como os demônios das lendas. E então o sino da igreja badalou sozinho, e um grito cortou o ar. Uma das mulheres da vila apontou para o chão, onde as sombras dos penitentes se alongavam, se torciam e se levantavam, separando-se de seus donos. O padre correu para a igreja, mas as portas estavam seladas com uma teia de veias negras pulsantes. Algo grande respirava do outro lado. Abra! Rosnou uma voz que não era humana. Abra e receba seu rebanho, pastor. Quando a primeira mão ossuda emergiu do confessionário, o padre entendeu. A quaresma não era um tempo de perdão. Era o tempo em que os esquecidos voltavam para cobrar suas dívidas. E agora toda a vila ouvia os passos arrastados daquela que não era mais uma procissão, mas um cortejo fúnebre.